A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Espero encontrá-los novamente bem, né? Terminamos o nosso mês de maio, começamos o mês de junho e podemos dizer com toda certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Baseado no texto sagrado, eu queria compartilhar com vocês acerca daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e me veio até a mim esse livro chamado Eclesiastes, escrito por Salomão, né? Salomão já em idade avançada, ele escreve esse livro com muita sabedoria e no capítulo 7, verso 8, ele diz: melhor é o fim do que o princípio. Eu fiquei pensando muito sobre esse verso, como pode ser melhor o fim do que o começo? E eu comecei a olhar um pouquinho para dentro de mim e ver realmente as tantas coisas que nós já passamos nessa vida. Eu posso dizer de antemão que já passamos por poucas e boas, mas muitas coisas na palavra, às vezes a gente se embaraça, né? Muitas coisas não entendemos, como as coisas loucas que confundem o sábio, como os últimos serão os primeiros, né? Como aquele que está embaixo será colocado para cima, como aquele que está atrás será colocado à frente, e aí por diante. E até para nós isso é loucura, mas independente da loucura ou não, a importância desse texto, ele nos traz uma seguinte conclusão, que melhor é o fim, tudo aquilo que Deus desejou para cada um de nós venha se cumprir. Existe uma passagem também do livro de Jó, que eu gosto muito, capítulo 22, verso 28. Eu gosto dessa expressão, já li várias vezes, eu gostaria também de compartilhar, né, esse pequeno verso da palavra de Deus que diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no seu caminho. Olha que interessante isso, e isso me trouxe uma alegria para a minha vida durante essa semana, né, de olhar para trás e ver já tantas coisas que passamos, né, de poder ser inspirado novamente pela palavra de Deus para experimentar ainda mais daquilo que Ele tem para nós, porque afinal de contas, mesmo diante ao que nós vivemos, ao momento que todo mundo, o mundo inteiro passa, Deus Ele não retrocedeu, Deus Ele não parou. Os propósitos, os sonhos dele ainda estão mais vivos do que nunca. E essa palavra dita é o que nós fazemos, né? O que eu preciso fazer. Determinando firme, ela diz, ou seja, vamos em frente, firme, né? Sejamos firmes, sejamos constantes, porque a Bíblia também diz que o homem constante, ele não recebe nada do Senhor. Por isso nós precisamos ser firmes e constantes. No verso 21 anteriormente, o texto também diz assim: une-te a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá a paz. Quer dizer, une-te a quem? Ao Senhor. Mais do que nunca nós precisamos estar juntos do Senhor, firmes, constantes, né? Vivendo cada momento, cada propósito dEle. Nós já ouvimos muito, nós sabemos isso, que Deus Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. E esses propósitos, eles não morreram, eles estão melhores do que nunca. A pergunta a ser feita é como nós temos andado, como está a nossa paz. Nós estamos firmes, nós estamos constantes. Como é que nós estamos? Como que está a nossa fé? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Foi isso que nós ministramos no Clamai, nos dias ali do Clamai. Sobre esperança, sobre a nossa fé, sobre nós estarmos constantes, firmes. Então nós precisamos ter essa paz do Senhor. Quando nós temos um relacionamento com Deus, logo nós temos paz com o Senhor. As Escrituras dizem isso, né? Mas como vai essa paz? Será que nós temos estado em paz? Ou será que nós estamos atribulados? Ou será que nós precisamos nos achegar mais ao Senhor? Porque Ele está esperando cada um de nós. Jesus disse:
vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, né? Então, ou seja, nós precisamos viver os sonhos de Deus, mais do que nunca viver os planos de Deus, porque os planos de Deus, eles não morrem, eles não param, eles continuam. Então, quais são os seus sonhos, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, nós vemos lá a história de José, né? Todo mundo conhece a história de José. José, ele recebeu os sonhos de Deus, né? Ele não queria ser mais do que os seus irmãos mais velhos, mas ele recebeu os sonhos de Deus. E ele tinha um diferencial. E quando eu vou para esse texto, eu olho esse diferencial que estava na vida de José. Qual é o diferencial? É que ele estava vivendo os sonhos de Deus de uma forma intensa. Ele não parou, ele não retrocedeu. Teve lutas para enfrentar as lutas que vieram acontecer na sua vida, mas ele não parou. A palavra é que nós sejamos firmes, a palavra é que nós avancemos, a palavra é que nós sejamos determinantes, que o nosso foco esteja nos sonhos de Deus e ver esses sonhos de Deus se realizando na vida de cada um de nós. Então, quando percebemos a vida de José, nós vamos ver que, apesar dele ter os sonhos de Deus para a vida deles, ele não deixou de passar por dificuldades, por lutas, por tribulações. Então, ele foi para a cisterna, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado e depois ele foi preso. Mas havia esse diferencial, né? Na vida, no currículo, na biografia de José, ficou registrado que ele não parou mediante as dificuldades, as lutas que vieram contra a sua vida. Ele não retrocedeu. Mesmo em tempo de lutas, ele ficou focado naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E nós sabemos que o fechamento desse contexto da vida dele é que ele foi vitorioso, né? Todo mundo conhece a história declarada, né? Ali no livro de Gênesis, capítulo 37. Né? Mas o que nós vamos dizer para quem retrocede? Né? Quantas pessoas retrocedem? As lutas, as perdas, elas fazem nos retroceder. Uma luta financeira nos faz retroceder. Uma enfermidade nos faz retroceder, né? Quando estamos fracos na fé, quando não temos vontade de buscar ao Senhor. E às vezes nós precisamos orar e dizer isso ao Senhor: olha, eu não estou bem, eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida. Mas o que precisa ter como referencial é que nós não podemos retroceder, nós precisamos ser determinantes, porque existem as promessas do Senhor acerca da vida de cada um de nós. Lá na Bíblia nós vamos ver que muitos homens perderam muitas coisas. Havia um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Havia uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Havia um pai que tinha 2 filhos e perdeu um. Qual era o diferencial na vida desses homens? É que eles não perderam as suas esperanças, eles foram atrás. Nos 3 contextos vocês vão ver que em 2 eles foram procurar e que no 3º ele estava aguardando a volta desse filho. Então eles não perderam as suas esperanças. Então, mediante a toda dificuldade, muita gente falando muita coisa, nós não podemos perder as nossas esperanças. Todos então, né, precisam focar nisso. Focar em quem? Em Jesus, que é o autor, o consumador da nossa fé. Muito abre as mãos da sua história, muito abre as mãos dos seus sonhos. Deixe para trás, esquece em determinado tempo da sua vida, quando as coisas não começam a acontecer, ele meio que desiste, ele vai retroceder, ele vai ficar para trás. E às vezes ele vai até usar o discurso de dizer assim: essas coisas não é para mim. Essas coisas eu acho que era coisa da minha cabeça. Mas não, os sonhos de Deus não morrem e nós precisamos ser determinantes,
Ou seja, a palavra de Deus, em vários contextos, diz para que nós sejamos fortes e corajosos. Em meados de 88 para 89, eu servi o exército. E eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande na corrida, na educação física, porque era muito puxado. E tinha na corrida, certa vez, nós estávamos muito cansados e a pessoa que estava ali comandando aquela corrida, ele cantava e fazia nós cantarmos juntos. E quando nós estávamos perdendo o nosso fôlego numa subida, então ele cantava uma música e nós repetíamos que dizia assim: ai, 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 eu estou cansado, ai, 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 eu vou parar. E a gente repetia isso várias vezes. E a gente observava que quanto mais nós cantávamos, mais a gente ia se integrando. De repente, ele começava a mudar a sua cantoria. E ele dizia: não é verdade, não é verdade. Eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou lutar. E isso é o nosso contexto que nós precisamos ver. Olhar para as situações ao nosso redor, tudo está muito difícil, porque esse é o discurso que nós muitas vezes insistimos em levar adiante. Tudo está difícil. Mas nós precisamos olhar essas dificuldades, mas essas dificuldades não podem nos abater, de forma alguma. Nós temos que vencer e crer que no final tudo vai dar certo. Jesus disse: aqueles que estão oprimidos, cansados e oprimidos, venham até mim e eu vos aliviarei. Quer dizer, nós temos uma fonte para onde ir. Nós não estamos sozinhos, né? Nós temos aonde nos socorrer. Nós temos aonde ir. Nós temos um foco para a nossa vida. Viver intensamente aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Assim como José fez, assim como Jó fez. Correu atrás daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Na ceia, no dia da ceia, está registrado na palavra de Deus que na noite que Jesus foi traído, ele estava na sua última ceia com os discípulos. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, repartiu, deu graças e deu aos seus discípulos, deu a comer aos seus discípulos. Olha que tremendo, na noite que ele foi traído. Olha o cenário dessa história. Ele poderia dizer naquele momento ali: agora é a hora de parar, eu não vou para a cruz. Essas pessoas não merecem que eu vá para a cruz. E na verdade nós nunca merecemos Jesus mesmo. Mas nós precisamos entender, ele renunciou ao trono de glória e veio viver entre nós, se tornando humanos como nós, vivendo as coisas que nós vivemos aqui, mas com um diferencial. Ele veio para viver os propósitos de Deus na vida dele. Então, em todas as circunstâncias, em tudo aquilo que nós presenciamos, em tudo aquilo que nós vemos, é essa reflexão que tem que ficar na nossa mente. De que nós precisamos viver intensamente os sonhos que Deus tem preparado para nós. Para que chegue no final da nossa vida, a gente possa falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Que a gente possa chegar com esse discurso. Assim como Jesus também pôde dizer: está consumado. Eu glorifiquei o nome do Pai aqui na terra. Então, nesses momentos, queridos, né, se você que está ouvindo essa reflexão e você está forte, é o momento de você fortalecer aquele que está fraco. É para isso que nós fomos chamados. Você que está fraco, você precisa se recorrer aos pés da cruz, à presença do Senhor, que é firme e constante nas nossas vidas e que Ele nunca nos abandona. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e santo, nós te louvamos, Senhor,
porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, porque nós sentimos a Tua presença e sabemos que o Senhor tem estado com cada um de nós. Te louvamos, ó Pai, pela Tua igreja, Te louvamos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela saúde que tem dado, por esse dia que é o dia que o Senhor nos deu e que possamos nos regozijar nesse dia, Senhor. Pela vida, Senhor, pelo amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, é concedido a cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. E nos ajuda, Senhor, nesse momento tão difícil, porque a Tua palavra mesmo diz que os dias seriam difíceis. Não fomos pegos de surpresa. Os dias seriam difíceis, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, a mantermos os nossos olhos firmemente, ó Pai, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, em todo momento. E Te damos graças também. Fazemos isso também em ação de graças, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que o Senhor, ó Pai, não está de braços cruzados a nada. Obrigado em nome de Jesus. Amém.